Analisando o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Estamos agora no item 5, dentro das regras deontológicas, deontologia é a ciência dos deveres, e nós vamos analisar esse item 5, lembrando que o servidor, como cidadão que é, faz parte da sociedade, então seu trabalho não pode ser entendido como algo divorciado da sociedade e de seu próprio bem-estar. Por isso, nós vamos observar o item 5, que nos diz: o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, olha aqui, como cidadão integrante da sociedade, o êxito deste trabalho pode ser considerado como o seu maior patrimônio. Então, qual é o seu maior patrimônio? O êxito de seu trabalho. Pois ao trabalhar para a sociedade buscando o bem comum, está atendendo a sua própria satisfação. Não é realidade? Ele, como cidadão, como membro da sociedade que é. Pois bem, nós observamos o item 6. O item 6, gente, lembrando aquela integração da vida pública com a vida particular do servidor. A atuação no serviço público é considerado como uma extensão, tá, da sua vida particular, porque a função pública também é uma atividade profissional. E como atividade profissional, se integra na sua vida particular. Por isso, o bom conceito que ele leva da vida particular, isso vai auxiliar até mesmo o conceito do serviço público. Agora, se ele leva um mau conceito, isso também influencia negativamente no serviço público. Vejam, meus caros amigos, nessa situação. Imagine o seguinte: você tem um vizinho servidor. O sujeito quebra o pau com a mulher todo, tudo quebrando, o gato correndo, galinha pulando, e chama a polícia, aí já chega a polícia 40 minutos depois, né, pra ver, aí se acalma, então diz, de novo, aí chega fim de semana, um pagodão a toda altura. Primeira coisa que o cara diz, além de xingar o vizinho, é: rapaz, esse miserável ainda é servidor público, ainda vai atingir o Estado. É como se fizesse a seguinte pergunta: poxa, esse cara é servidor público, deveria se fazer respeitar e não está aí, do jeito que nós estamos observando. Não é verdade, Jones? Por isso a norma vai nos dizer no item 6, a função pública deve ser tida como exercício profissional. E, gente, realmente é exercício profissional. E, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Olha o servidor como cidadão aqui. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Acrescer, Jones, ou diminuir. Acrescer ou diminuir seu bom conceito na vida funcional. E isso, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, na sua vida privada. Então, tomem cuidado, por favor, com aquelas questões que assim digam: olha, o que acontece na vida privada do servidor nada tem a ver a função pública. Gente, nada disso. O que acontece na vida privada do servidor vai influenciar também na sua atuação, na própria respeitabilidade do serviço público. Ora, item 7. Gente, o item 7 nos fala de um princípio que os senhores vão estudar com o professor de administrativo, que é o princípio da publicidade. Esse princípio da publicidade, diz a doutrina, deve ser entendido como requisito de eficácia e, ao mesmo tempo, de moralidade dos atos da administração pública. Bom, vamos lá. Primeiro, por que requisito de eficácia? Gente, eficácia juridicamente considerada significa produção de efeitos jurídicos. Então, se eu digo com ato eficaz, é porque esse ato produz seus efeitos jurídicos, os efeitos jurídicos esperados daquele ato. Tudo bem. Nesse primeiro ponto, o que se quer dizer? Que o ato começa a produzir seus efeitos a partir do momento em que ele é conhecido. E quando é que ele se torna conhecido? A partir do momento em que ele é publicado. Então, para produzir seus efeitos, ele precisa ser publicado. Agora, além de ser requisito de eficácia, também é requisito de moralidade. E o que isso quer dizer, João? Isso significa, meu caro amigo de casa, que sendo requisito de moralidade, nós estamos diante de uma situação na qual a publicidade quer nos trazer também transparência. Transparência a partir do momento que ela dá a enxergar, dá a entender
quais são as atividades, quais são as condutas tomadas pelo administrador no dia a dia. É isso que ela quer nos mostrar. Quais são essas condutas? O que é que o administrador tem feito? Porque todos têm direito a conhecer essas condutas. E isso é evidente, gente. Todos têm direito a conhecer exatamente porque nós estamos falando de uma situação na qual esse administrador gere coisa alheia. Então todos têm que conhecer de que maneira a coisa é gerida. Nesse ponto, quando o administrador dá a conhecer internamente o seu labor, internamente a sua atividade, nós estamos falando da transparência. E a transparência, vinda da publicidade, é requisito de moralidade. Porque é moral dar-se a conhecer a todos de que maneira a coisa é gerida. Ora, nessas circunstâncias, nós vamos perceber que a moralidade, que a publicidade é uma regra, mas que essa publicidade possui exceções. Observem que o item 7 nos informa, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse, mas não é qualquer interesse, é interesse superior do Estado e da administração pública. Porque esse interesse superior é evidente que está relacionado também ao interesse público geral, ao bem comum, senão não seria interesse superior. E aí se segue a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. O que se pode extrair? Que a publicidade é requisito de eficácia e moralidade, na forma vista, e que isso faz com que os atos administrativos sejam publicados, salvo naquelas situações de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado ou da administração pública previamente declarados em processo sigiloso. Tá? Fora essa situação, a publicidade é necessária. Agora, tomem cuidado com aquelas questões que digam que, de qualquer maneira, em qualquer hipótese, os atos precisam ser publicados. E nós já vimos que não é isso que acontece. Os atos eles devem ser publicados, salvo as exceções aqui já trazidas. Item 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Esse primeiro ponto é bem claro. Todos têm direito à verdade. Quando ele diz o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública, porque a finalidade da atuação do servidor não é o interesse do Estado ou de qualquer pessoa, é o bem comum. Como nós já tivemos a oportunidade de salientar algumas vezes, é o bem comum. Por isso é que ele não pode falsear a verdade. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo, do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Quanto mais a de uma nação. Tá? Então nós observamos nessa situação o que a norma vem nos trazer, a necessidade de sempre se trazer à tona a verdade. Pois bem, agora nós temos no item 9, uma situação que vai se repetir pelo menos outra vez, nessas regras deontológicas. É a situação que tratar mal uma pessoa pode ensejar-lhe danos morais. É essa situação. E nós temos a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. É curioso que, certa vez, o aluno fez uma pergunta bem interessante, dizendo, mas professor, olha, a norma diz que tratar mal uma pessoa que paga seus tributos significa causar-lhe dano moral. Mas eu sou isento, não pago tributo. Mas, gente, ele fala pagar tributos direta ou indiretamente. Se você compra 1 quilo de arroz, você está pagando tributo. Se você coloca combustível no carro, você está pagando tributo. Tá? Então, o que ele quer dizer é que
tratar mal qualquer pessoa significa causar-lhe dano moral. É o que a norma aqui quer dizer. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, e olha o que ela fala, paga seus tributos direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não apenas constitui uma ofensa ao equipamento, às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. É o que o item 9 vem nos dizer, tá? O que também não nos traz qualquer tipo de dificuldade. Eu disse para vocês que aqui nas regras deontológicas, essa história dos danos morais ia se repetir mais uma vez, não é verdade? E ele vai se repetir nesse item 10. O item 10 já nos fala de um tipo de omissão do servidor quando ele não atende a tempo às suas atribuições. Porque não basta ele exercer suas atribuições. É necessário que essas atribuições sejam exercidas no momento correto. É a lógica aqui que se encontra. É necessário que seja no momento correto. Por isso, se ele deixa uma pessoa à espera de solução durante muito tempo, Jones, e a pessoa está ali à espera de solução e não tem jeito e formam longas filas, a norma não apenas diz que essas pessoas que têm que esperar tanto tempo sofrem danos morais, como diz que esses danos morais são graves. Então nós temos o seguinte, deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução, que compete ao setor que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza, Jones, apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente, e aqui a norma é bem incisiva, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Não é apenas um dano moral, não. É um dano moral grave. Tá? Inciso 11, ou item 11, melhor dizendo, aqui nós vamos ter o seguinte. Há um dever de todo servidor público que é chamado de dever de obediência. E, meus amigos, quando se fala em dever de obediência, nós estamos falando no dever que tem, na obrigação que tem o servidor de cumprir as ordens superiores. Só que no direito brasileiro nós aplicamos o chamado sistema inglês. Meus amigos, esse sistema inglês significa que esse dever de obediência, ele não é absoluto. Como assim, João? É verdade que o servidor tem que obedecer às ordens superiores? É. Agora, é importante que essas ordens superiores, elas sejam legais. Se a ordem superior não for legal, o dever de obediência deixa de existir. Cuidado com isso. Se a ordem superior não for legal, o dever de obediência deixa de existir. Nessas circunstâncias, por isso é que se fala do sistema inglês. A Lei 8.112, no artigo 116, quando nos fala do dever de obediência, no inciso 16, inciso 4º, se não me falha a memória, vai dizer que o servidor é obrigado a obedecer às ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais. É o que vai acontecer aqui. No sistema inglês, que vai se diferenciar do sistema francês, no sistema francês o sujeito obedece de qualquer jeito, aqui não. Observa-se, no item 11, que o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens, mas devem ser ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Então, prestem bem atenção. Não é qualquer ordem, são as ordens legais advindas de seus superiores. Item 12 fala de ausência injustificada ao trabalho.
Quando a Lei 8.112 fala de ausência injustificada, ela faz questão de dizer que essa ausência injustificada caracterizará o desconto na remuneração proporcional à ausência do servidor público. Aqui ela vai dizer que se espera do serviço público um trabalho ordenado. E que a ausência injustificada coloca em risco esse trabalho ordenado. Nesse sentido, toda ausência injustificada, lógico que ele está falando de ausência injustificada, não poderia estar falando de ausência justificada, porque aí não há qualquer tipo de infração ética, mas toda ausência injustificada do servidor em seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Tá? Então, nós temos aí o fator de desmoralização do serviço público. E o item 13, que é o último item dessas regras deontológicas, também é bem tranquilo. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Tá? Então, aí trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, mas uma regra que diz respeito àquela cidadania, né, no seu sentido sociológico, o servidor integrado à sociedade. Pois bem, saindo das regras deontológicas, agora nós vamos falar especificamente de deveres. É o item 14. Só que eu chamo a atenção dos senhores que quando o item 14 nos fala dos deveres, fala também que esses são deveres fundamentais. Isso significa que, além dos deveres indicados aqui no item 14, outros podem existir. Nesse ponto, observa-se, são deveres fundamentais do servidor público, e aí nós seguimos. A. Vejam que o A não fala apenas desempenhar a função. Não basta desempenhar a função, é necessário que esse desempenho seja feito a tempo. Quer dizer, esse desempenho seja feito no momento correto. Então, nós temos desempenhar a tempo. As atribuições do cargo, função ou emprego público, de que seja titular. Desempenhar a tempo. Ora, B. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Gente, quando se fala de rapidez, quando se fala de perfeição e quando se fala de rendimento, pela doutrina, isso aqui é a base do chamado princípio da eficiência, que hoje é princípio constitucional previsto no artigo 37 caput da Constituição Federal. A eficiência significa atuação com rapidez, perfeição e rendimento funcional. Tá? É o que se exige hoje da administração. Não se exige uma administração tão burocrática que fique engessada e que assim não atinja a sua finalidade, que é o bem comum. Ela deve respeitar os princípios da legalidade, da finalidade, da moralidade e da publicidade, mas também ela deve ser ágil o suficiente para alcançar o interesse público. De nada adiantaria uma administração tão tão centrada em procedimentos complexos que a demora fizesse com que os objetivos da lei não fossem alcançados. Daí se fala em princípio da eficiência e, portanto, aqui também se fala na própria atuação de acordo com uma administração gerencial, onde a administração também deve observar não apenas o meio, mas o resultado de sua ação, respeitando assim o bem comum, o interesse público. E aí a letra B traz como um dos deveres fundamentais exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, ou seja, com eficiência, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. Porque, meus caros amigos, lembrem-se que se o sujeito ficar esperando indefinidamente a solução que caiba ao setor do servidor, permitindo assim a formação de longas filas, nós já estaremos falando no cometimento de grave dano moral ao usuário desse serviço. Por isso ele diz, procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições,
com o fim de evitar dano moral ao usuário. Tá certo? Pois a formação dessas longas filas nós acabaremos tendo esse dano moral. Ser probo, reto, leal e justo. Gente, vocês se lembram aquela situação da função pública? Desculpem, eu toda hora lembrar para vocês, mas eu quero que vocês tenham sempre isso em mente. Toda atuação do servidor deve ter por finalidade o bem comum. Por isso que ele vai dizer aqui, ser probo, reto, leal e justo. Demonstrando toda a integridade do seu caráter. Lembrando que isso deve acontecer também fora do serviço. Escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. A melhor e a mais vantajosa para o bem comum. É o que nos diz aqui a linha C. Tá certo? Bom, a linha D. O servidor não apenas deve prestar contas, e aliás, Eli Lopes Merelli sempre diz que o servidor tinha basicamente 3 deveres principais. Dever de probidade, dever de eficiência e dever de prestar contas. Mas aqui não apenas se fala do dever de prestar contas, como se diz que não pode o servidor retardar a prestação de contas. Não só ele tem que prestar, como ele deve prestar no momento correto. O que ele não pode é retardar essa prestação de contas. Então se diz, jamais retardar qualquer prestação de contas. Condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Tá certo? Da coletividade a seu cargo. E tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Tá? Até mesmo porque os senhores observaram que tratar mal uma pessoa significa trazer-lhe danos morais. Não é verdade? Daí se combina esse dever de tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, sempre aperfeiçoando esse processo de comunicação e contato com o público. Bom, a letra F, lembram-se que o servidor jamais deverá desprezar o elemento ético em sua conduta. Por isso aqui nós temos ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Então, a materialização dos princípios éticos estará na prestação do serviço, mas deve ser uma prestação adequada, tá? Na adequada prestação dos serviços. Pois bem, gente, a linha G vai nos falar da necessidade de respeito ao princípio da igualdade. Sim, ao da igualdade, porque aqui vai se vedar todo e qualquer tipo de discriminação. E outra coisa, se ocorrer alguma discriminação, isso trará também a ocorrência de danos morais. A linha G, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção. Respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Tá? Abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral, é o que nós temos nessa linha G. Mas bem, a linha H também bem tranquila. Ter respeito à hierarquia. Agora, respeito não pode ser confundido com temor. Tem que se ter respeito, até mesmo porque um dos deveres fundamentais do servidor é a obediência, o cumprimento das ordens legais vindas dos superiores. Mas o servidor também não pode ter temor de representar, mesmo contra o superior, por ocorrência de ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, uma coisa é o respeito, outra coisa é o temor. Nesse ponto, H, ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Ele tem que ter respeito
mas não ter temor. Se houver necessidade de representar contra a autoridade superior, e a Lei 8.112 até estabelece isso, o servidor deverá fazer. E já que não deverá ter temor, é lógico que ele deverá resistir a todas as pressões que existam contra si para que não cumpra corretamente as suas atribuições. Então ele é obrigado a cumprir suas atribuições, ainda que essas pressões existam. Não importa se a pressão vem de contratante, se a pressão vem de superior hierárquico ou de qualquer pessoa. Ele tem por obrigação resistir a essas pressões. Observe o que nos diz a linha aí. Resistir a todas as pressões. Viu aqui, meu caro amigo Jones? Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, de interessados e outros que visam obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas, e não só ele é obrigado a resistir a essa pressão, como ele é obrigado também a denunciá-lo. Ele não pode resistir apenas à pressão de quem quer que seja para obter favores ou vantagens indevidas, mas ele é obrigado também a denunciar, sem nenhum temor, como nos disse a linha anterior. Tá certo? Pois bem, aqui a linha I não vai proibir direito de greve, até mesmo porque não poderia fazê-lo, porque está garantido pela Constituição. Mas o que a linha I nos diz é que esse direito de greve deve ser exercido moderadamente. Nessa situação, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Então, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. A linha L, perdão. Ser assíduo e frequente ao serviço, e não poderia ser diferente, porque as ausências injustificadas provocam danos ao trabalho ordenado, para você ver como perfeitamente as hipóteses do item 14 se encaixam naquelas hipóteses dos itens anteriores, das regras deontológicas. Então ele diz ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Então nós vamos ter aí um reflexo negativo em todo o sistema quando se tem a ausência, que é a ausência injustificada, por isso a necessidade de ser assíduo e frequente ao serviço. Tá? Gente, nosso tempo está se esgotando. Vamos dar só uma pequena pausa e voltamos com o restante desse código de ética. Nos vemos em breve.